Bom dia, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? E aí, prontos para mais uma nova jornada? Lembre-se sempre, o dia de hoje é o dia que importa. É o dia que importa realmente honrarmos, vivemos os caminhos do Senhor, né? Vivemos os seus planos, né? Mas nós também temos planos, não temos? Hoje você deve ter planejado muitas coisas, né? Afinal de contas, quando nós, em nossos trabalhos, temos planos, precisamos cumprir com esses planos. Mas deixa eu explicar falar para você um versículo que está no livro de Provérbios 16, versículo 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Sabe que isso nos representa? A confiança que nós podemos ter no Senhor. Sabe por quê? Porque nós, muitas vezes, traçamos muitos e muitos planos. E inúmeras vezes nós nem sequer consultamos o Senhor sobre os nossos planos. E como resultado temos o que não esperamos, o que não desejávamos, é ou não é? Isso pode ser em nosso trabalho, pode ser nossa vida pessoal, pode ser em várias áreas de nossas vidas. Quando a gente traça aquele plano maravilhoso e a coisa não acontece. Quando não acontece, a gente sente o quê? Frustrado. A gente se sente triste com a situação. Às vezes até questionamos a Deus, poxa Deus, mas por que não podia acontecer? O que faltou, Senhor? Por que isso, por que aquilo? É porque no nosso coração estão os nossos planos, mas os caminhos, quem traça é o Senhor. Por que Ele traça os caminhos? Porque os nossos planos podem muitas vezes levarmos à distância daquilo que Deus pretende em nossas vidas. Pode nos levar a caminhos indesejados. Porque o plano é bom, mas nem sempre o seu resultado é do jeito que nós pensamos. Mas o Senhor cuida. Mas para aí, Deus não deu para nós um livre-arbítrio? Não podemos nós decidir tudo? Podemos. E digo a você, se assim você desejar, pode acontecer. Mas lembra Provérbios 23, 26? Dá-me, filho meu, o teu coração, e os seus olhos se alegrem com os meus caminhos. Lembra disso? Então, a partir do momento em que você entrega o seu coração ao Senhor, e Ele fala, agora se alegre com os meus caminhos, está aqui. Porque no teu coração estão os seus planos, não é assim? Não é assim? No nosso coração nós colocamos todos os nossos planos. Mas os caminhos são do Senhor. Os caminhos são dele. E o que Ele fala para nós é, se alegrem, que os seus olhos se alegrem com os meus caminhos. É difícil muitas vezes nós compreendermos os caminhos do Senhor. Compreendermos as razões pelas quais nossos planos não estão acontecendo. Aí pode ser que alguém diga, olha, acho que você está longe de Deus, está precisando buscar mais. Não é que você está longe de Deus. A partir do momento em que você entregou o seu coração ao Senhor, você disse, Senhor, está aqui o meu coração. Que o Senhor molde ele. No seu coração estão sua vida profissional, sua vida pessoal, né? Seus estudos, seus planos, suas viagens, tudo está lá. E quando você entrega para o Senhor o coração, você está dizendo o que para Ele? Senhor, me ajuda a mudar a minha vida, de uma maneira que em tudo o Senhor seja honrado e glorificado. É isso. E quando você entrega, aí o Senhor te responde da seguinte forma, que os seus olhos se alegrem com os meus caminhos. Porque Deus Ele não vai traçar para nós caminhos tortuosos, caminhos, né, olha, de infelicidade. Ele quer o nosso bem. E eu provo isso para você, que o amor de Deus é maior do que tudo o que nós podemos imaginar. Quando a gente olha a Deus e fala sobre os sentimentos de Deus, a gente tende a comparar com os nossos sentimentos, né? Com aquilo que nós sentimos. Mas temos que lembrar que Deus está acima de tudo isso. Deus está acima de tudo isso. Então não dá para comparar o Senhor ao que nós sentimos. Mas Ele se comparou de uma maneira para que nós entendêssemos, tá? E isso está em Salmo
Salmo 40, não, desculpa, em Isaías 49, tá? No versículo 15. Isaías 49, versículo 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não o compadeça do filho do seu ventre? Aí você deve estar pensando, mas tem muita mãe aí que larga o filho, é? Então veja a resposta do Senhor. Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não esquecerei de ti. Então veja como Deus dá a resposta para nós de uma maneira bem sucinta e alegre. Porque Ele nos diz bem claramente aqui, ó, olha, se uma mãe não esquece do seu filho, ainda que haja aquelas que realmente esquecem, Ele jamais esquecerá de nós. Porque se o nosso coração, se nós que somos maus, temos a capacidade de fazer o bem, imagina Deus, que é amor. Então o que eu quero trazer hoje para você é que a partir do momento em que você entregar o seu coração ao Senhor, os seus planos, a sua vida está sendo entregue na mão do Senhor, para que Ele molde ela de uma maneira, que Ele trace os caminhos, para que a gente siga exatamente no rumo que Ele deseja para nossas vidas. Um rumo que não é para o teu mal. Mas já aconteceu de ver pessoas vivendo tribulações. Tribulações fazem parte da vida de todo ser humano. De todo ser humano. Tá? Então, independente de você ser cristão, de você não ser cristão, você vai viver tribulações. A diferença é que quando o cristão vive uma tribulação, até mesmo nas tribulações, Deus trabalha na vida dele. Como? Porque a partir do momento em que nós vivemos uma tribulação, a tribulação acaba gerando em nós o quê? Perseverança. Por que perseverança? Porque nós passamos a orar mais ao Senhor. Nós passamos a buscar mais o Senhor. E Ele responde. E Ele responde. E Ele responde. De tal forma que a gente passa aquela perseverança, nos faz vivermos uma experiência que nós jamais pensaríamos viver. E é exatamente essa experiência que soma, que eleva a nossa esperança no Senhor. E essa esperança fortalece a nossa fé. Em tudo Deus trabalha para fortalecer a nossa fé. Jesus Cristo mesmo comentou, quando ele falava da parábola do juiz iníquo. Esse juiz, ele não não acreditava em Deus, não amava Deus, não amava o homem. Para ele, todo ser humano devia ser, para mim é tudo escolha. E ele não julgava, sabe, os casos. Ele fazia pouco caso de tudo aquilo que ele precisava fazer. E uma viúva decidiu o quê? Decidiu que ela queria seu caso fosse julgado. E ela começou a incomodá-lo. E ele nunca atendia. Até que um dia, somente realmente, para aquela mulher parar de realmente atormentá-lo com o tema, ele resolveu julgar o caso. Mas por causa disso, sabe, não é por amor, não é por justiça, nada. É só para que essa mulher pare de me atormentar. Te pergunto, Deus é assim? Deus não é assim, não. Deus julga os casos. Julga os casos dos bons, dos maus. Ele julga todos os casos porque Ele é justo. Em Deus há justiça. Mas Ele comenta também que se Deus agir de forma tão rápida em todos os casos, será que quando Jesus voltar, haverá fé neste mundo? Será que Ele encontrará fé? Então, entenda que a sabedoria de Deus, ela é muito elevada, mas muito elevada em relação a nós. Muito. Não há como nós realmente conseguirmos comparar, ter uma medida que possa permitir a gente compreender o tamanho da sabedoria do Senhor. Por isso que hoje eu te peço, entrega a sua vida a Jesus Cristo. Pega o seu coração e entrega a Ele e fala:
O meu coração te pertence, Jesus. Dobra os seus joelhos em seu quarto, entrega o seu coração a Ele e deixa Ele trabalhar em sua vida. Eu sei que você tem muitos planos e Deus quer realmente ver os seus planos serem realizados, mas da maneira correta. De uma maneira que você realmente viva os frutos corretos para a sua vida. E Ele fala que os seus olhos se alegrem com os meus caminhos. Entrega o teu coração, filho meu, e os seus olhos se alegrem com os meus caminhos. O coração do homem traça o caminho o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor é que dirige os passos. Você traça os caminhos, nesse caso o teu coração define os planos, mas os teus passos, os seus caminhos são somente Deus que vão traçar, mas por uma razão, para o seu bem, para o meu bem. Que Deus ilumine você hoje, cada vez mais, que o teu coração esteja cada vez mais na presença do Senhor, vivendo e amando os seus caminhos, e que a sua boca confesse Ele todos os dias, que as pessoas, quando se aproximarem de você, elas sintam a presença do Senhor, que o teu coração esteja ali, radiante da crença de que Deus o ressuscitou dos mortos e que vai te ressuscitar também. Um dia Jesus Cristo vai voltar, e quando Ele voltar, primeiramente os mortos ressuscitarão do seu sono, aqueles que morreram em Cristo Jesus. E na sequência, os que estão vivos serão transformados e levados juntos, num piscar de olhos. E nós estaremos na presença do Senhor. Pensa nisso. Não há melhor caminho do que esse. Não há melhor plano do que esse. Acho que o maior plano que você pode ter na sua vida é o plano de, quando Jesus voltar, eu vou com Ele. Esse é o plano que tem para a sua vida. Todo o restante são apenas planos do dia a dia. Lembra? Buscai o reino do Senhor e toda a sua justiça, e as demais coisas lhes serão dadas por acréscimo. É assim. É isso que eu quero cada vez mais trazer na sua vida. Busca a palavra do Senhor. Busca a palavra do Senhor. Fundamenta a sua fé na palavra do Senhor. Que o seu coração esteja enriquecido da palavra do Senhor, para que os seus caminhos, os seus passos, os seus planos sejam realmente planos que você compreenda e que te levem cada vez mais nos caminhos do Senhor. É isso. Que hoje você tenha um dia maravilhoso. Que hoje seja um dia para você maravilhoso, abençoado. Que você realmente possa cada vez mais sentir a vontade e o prazer de buscar o Senhor. E que Ele seja cada vez mais a sua luz, seja Ele quem determine os seus passos, para que você seja realmente contemplado com a salvação em Cristo Jesus. É o que eu desejo, é o que eu faço. Todas as manhãs eu venho aqui nesse vídeo para realmente cada vez mais compartilhar daquele amor que Deus tem por nós, para que você da mesma forma faça. Da mesma forma você sinta a vontade de testemunhá-lo, da mesma forma você tenha a vontade de buscá-lo todos os dias, e que a sua vida seja transformada. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém.